Paz do Senhor Jesus para todos, glória a Deus. Estamos aqui de novo para juntos refletirmos, meditarmos e falarmos da palavra de Deus. Alguém já fez um comentário? Com essa bandeira aqui ao fundo, eu não tenho como pregar para os palestinos, já que a nação dos palestinos não gosta de Israel. Mas por enquanto eu não estou ainda pregando para os palestinos, né, meus irmãos? Então, glória a Deus, estamos aqui falando para os nossos amigos e irmãos e gosto de refletir sobre a palavra de Deus. Eu quero nessa ocasião aqui ler um verso da palavra de Deus que vai se encontrar em Efésios, no capítulo 3, no verso 14, que diz assim, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Essa versão, que é a NVI, Nova Versão Internacional, é por esta razão. Mas na maioria das Bíblias Revista e Corrigida, João de Almeida Revista e Corrigida, é por esta causa. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Paulo tinha uma causa. Essa causa era a que dava sentido à sua vida. Essa causa é que lhe movia. Essa causa é que lhe fazia trabalhar, perseverar, lutar e, por que não dizer, guerrear espiritualmente em meio a todas as provações no mundo em que Paulo estava naquela época habitando. Meus irmãos, todo homem deve ter uma causa. Todo homem deve ter uma causa. Eu acredito que nós temos, na verdade, mais de uma. Nós temos mais de uma causa. Porém, tem aquela causa que é a primeira, é a sua primazia, né? É a causa principal. E nessa ocasião, Paulo está mencionando a causa da pregação do Evangelho. Né? Para Paulo, esta causa ela era motivo maior das suas orações, de estar de joelho diante do Senhor. Nós temos aqui muita coisa para falar, com certeza, nesse versículo, mas vamos procurar dar ênfase ou enfatizar, falar de uma forma simples e rápida aqui algumas coisas. Como, por exemplo, a causa do Evangelho não é uma causa, entendeu? Para todos. É uma causa para muitos, mas não para todos. Nem todos creram, nem todos creem no Evangelho. Nem todos serão salvos, infelizmente. E entre os que crê, muitos dos que crê não conseguem muito êxito nesta causa da pregação. Porque, como eu disse antes, é uma causa que tem que ser levada também no joelho. Quando fala no joelho, na oração, na consagração, na devoção. E existe a mensagem e o mensageiro. E a mensagem, que é o Evangelho, o poder de Deus para salvar todo o que crê, né? Ela tem que estar, o mensageiro tem que estar de acordo com ela. O mensageiro não pode simplesmente pregar o Evangelho e não viver o Evangelho. Isso é uma coisa muito falada, que todos nós já sabemos, que a nossa vida ela tem que condizer com o que nós pregamos. Né? Não adianta viver o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O Evangelho, na verdade, não é para ser carregado nas páginas da Bíblia. Né? O Evangelho é para ser carregado, é para ser levado com a nossa vida, na nossa maneira de viver, na nossa conduta, na nossa postura. Até aí também, todos nós, eu creio que já temos esse conhecimento. A questão é que, avançando para os nossos dias de hoje e também transcorrendo a história, o que a gente percebe é que algumas pessoas, né, com o passar do tempo, elas vão perdendo, né, esse desejo de pregar o Evangelho. E eles vão mudando de causa. Né? Porque quando a pessoa está vivendo e pregando o Evangelho com a sua vida,
né, e também pregando nos púlpitos, aonde é enviado pelo Senhor, como eu disse antes, a primeira coisa é que a pessoa não pode ver uma diferença entre a vida da pessoa e o evangelho. O evangelho e a pessoa tem que ser uma só coisa. Tem que haver uma perfeita sintonia, tem que estar sincronizado. A nossa vida falando, a nossa vida pregando. E o evangelho, ele não prega uma mensagem para nos fazer, né, primeiramente, crescer. Nós crescemos no evangelho, né, de todas as maneiras, de todas as formas. Desde o dia em que nascemos de novo, começa o processo do crescimento, como acontece na vida de um ser humano. Nasce, vai crescendo, e vai amadurecendo, e vai, né, até alcançar a sua idade adulta. Da mesma forma, no evangelho, nós nascemos como crianças recém-nascidas, que deseja o leite racional não falsificado, que é a palavra, que é um sinal de que a pessoa nasceu de novo. É o seu desejo pela palavra de Deus. É o seu desejo pela palavra de Deus. E vai vivendo o crescimento espiritual nesse processo e tal. E juntamente com isso está a causa da pregação. Está a causa da pregação. Mas para onde é que eu quero nos levar nessa palavra? A questão é que muita gente, muitos dos que creram, muitos crentes, discípulos, evangélicos, como você quiser chamar, com o passar do tempo, eles vão perdendo o principal, a essência, que é a causa do evangelho. E aí começa a entrar em jogo a questão de muitos interesses pessoais, de muitas metas, planos de vida e propósitos pessoais. E se a pessoa não tiver cuidado, com o passar do tempo, ele não for uma pessoa atento, que tiver discernimento espiritual, reflexivo, conhecedor das Escrituras, ter comunhão com o Espírito Santo, ouvir as pessoas certas, né? As pessoas espirituais, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se com o passar do tempo ele não se tornar maduro, ele vai se perdendo pelo caminho. Ele vai deixando para trás a essência do evangelho. Ele vai deixando para trás, né, aquele desejo de glorificar Jesus. Porque o propósito do evangelho é glorificar Jesus, né? Nós sabemos que a salvação é um plano eterno e que na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo já planejaram a salvação do homem, né? Antes da queda, porque Deus, sendo onisciente, sabia que ia criar um ser, a sua imagem e semelhança, que ia pecar e ia precisar de redenção. Então a redenção vem antes da criação, na mente e no coração de Deus. Isso é bíblico. A redenção foi planejada antes da criação. E lá na eternidade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao preparar a salvação, né, eles sabiam que o homem, né, precisava viver segundo essa salvação, né? E o Pai planeja, o Filho vem e justifica o homem, opera a salvação, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando, e o Espírito Santo sela. Então o Pai criou a salvação, planejou, o Filho executou e o Espírito Santo selou. E o Espírito Santo, ele está aqui para glorificar Jesus. E muitas pessoas, com o passar do tempo, eles começam, muitos crentes, querer glorificar o seu ministério, querer glorificar a si mesmo, né? Ele passa a querer ter uma vida de glória aqui, mas não da glória de Deus, né? E aí que está o perigo, porque nessa caminhada aí, que ele vai se desviando do propósito, do foco, do objetivo, da causa principal, ele vai deixando de pregar o evangelho. E muitas pessoas nem se aperceberam que eles não estão mais pregando o evangelho. Eles não se colocam mais de joelho diante dessa causa. Uns porque já estão muito bem sucedidos. E, infelizmente, alguns estão muito bem sucedidos até, né, usufruindo dos benefícios do evangelho. Outros, né, foram por caminhos mercenários. E há também aqueles que o Senhor prosperou, fez crescer, abençoou no evangelho e foram se esquecendo. E muitos, com o passar do tempo, você está vendo isso na nossa nação, na igreja que você conhece, pelas redes sociais, pela mídia e às vezes até na nossa congregação, né? E você vê que tem pessoas que, com o passar do tempo,
eles se engajam mais em lutar pela causa, por outras causas, melhor dizendo, do que pela causa do evangelho. Quantas pessoas hoje, né, estão engajadas na causa política? Brigam pelos políticos, né? Defende os políticos, defende sua legenda partidária, defende, né, as ideologias políticas, os regimes. Né? A gente sabe que a maioria que faz isso são por interesses pessoais para se beneficiar, o que já é, consequentemente, um segundo erro. Um erro já está lá, né? Defendendo os amigos de César. Não estou falando aqui que nós não temos que votar, não estou falando aqui que nós não podemos fazer uma escolha, eu estou falando de militância, eu estou falando de abandonar uma causa por outra. Né? E muitas vezes as pessoas são extremamente fervorosas na defesa da causa que elas escolheram para defender. Do seu candidato, do seu político, do seu partido, da sua legenda. Mas não tem esse fervor todo por causa do evangelho. Né? Paulo, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele foi um homem que nunca perdeu o que nós falamos hoje na modernidade, o chamado foco, o propósito. Ele começou de uma maneira, terminou da mesma maneira. Outros começam de uma maneira e terminam de outra. E é melhor terminar bem do que começar bem e terminar mal. Então, Paulo está falando aqui que a causa que ele se colocava de joelho, que ele se rendia, que ele se entregava, que ele se devotava, né? A causa que ele literalmente pagava o preço. Se fosse como ele foi, chamado de malfeitor, entendeu? Ser preso, açoitado, calúnia, fome, tudo que Paulo passou, o currículo histórico, a ficha de Paulo, que está lá nas 13 cartas que ele escreveu. Né? Nada diferente de Jesus. Até porque para ser imitador de Jesus tinha que também padecer para o evangelho como Jesus padeceu. Então, Paulo, o que eu estou querendo dizer para você, como um crente, como um evangélico, é que Paulo não perdeu a visão da sua causa. Era por esta causa que Paulo se sacrificava, se humilhava, esmurrava o seu corpo, simbolicamente falando como ele falava. Era por esta causa que ele se alegrava de sofrer como malfeitor, como prisioneiro. Ele tinha alegria de saber que ele estava sofrendo, entendeu? Por amor a Jesus, por amor ao evangelho. Como outros irmãos também, como os demais apóstolos, como muitos discípulos, como muita gente, né, no decorrer da história da igreja cristã. E nós hoje, como é que nós estamos? Qual é a causa que nós estamos nos dedicando totalmente? Qual é a causa mais importante para nós? Qual é a causa principal da nossa vida? Qual é a causa que nós estamos nos colocando de joelho? Qual é a causa que nós estamos oferecendo a Deus a nossa devoção? Qual é a causa que nós estamos pagando o preço? Será que também é a causa da nossa vida pessoal? Tem gente que não se envolve com outra causa, mas ele é a causa. Tudo gira em torno dele. Né? Ele está preocupado com a causa pessoal sua. Sua saúde, sua família, seu dinheiro é importante, mas de todas essas coisas o Senhor cuida. De todas essas coisas o Senhor cuida de mim, cuida de você. Quando você se dedica à causa do evangelho, o Senhor está cuidando da sua família, o Senhor está cuidando da sua saúde, o Senhor está cuidando do seu sustento e do meu sustento. Então, eu queria deixar aqui esta palavra. Qual a causa que você está dedicado? Qual a causa que você está entregue? Qual a causa que você está imposto? Por quem, entre aspas, não literalmente falando, você está brigando, está guerreando, né? Sabendo nós que não estamos referindo aqui a pessoas, porque a nossa luta é espiritual. Nossa resistência contra o pecado, nossa submissão é a Deus e nossa guerra contra o inimigo. Mas a nossa causa é essa, o evangelho. Essa é a nossa causa, o evangelho. Né? Muitas pessoas também são mais apaixonadas pela sua denominação, pelo seu líder, do que por Jesus, pelo evangelho. Tem pessoas que se você fale mal de Jesus, mas não fale do seu líder. Fale mal de Jesus, mas não fale mal da sua igreja.
né? Porque são pessoas que se devotam a causas, ou causas erradas ou causas secundárias. No caso das demais coisas, né? Liderança, denominação, são secundárias. A causa principal é o evangelho, porque o evangelho são as palavras de Jesus. Esse é o evangelho eterno. Se descer um anjo do céu e pregar outro, você não tem que aceitar. Pode ser quem for, pode ser onde for, no lugar mais belo, mais bonito, o líder mais famoso. Tem que saber se ele está pregando o evangelho. Se a sua pregação, o seu ensino, carrega o espírito do evangelho. Se o evangelho que ele prega é o evangelho do poder de Deus, que primeiro é para salvar as pessoas. Então, deixa essa reflexão. Qual a causa mais importante da nossa vida? O que nós temos colocado em primeiro lugar, em primeiro plano? Não precisa a gente colocar nós como causa principal, nosso dinheiro, nossa profissão, nem nosso futuro, nem nossa vida, porque desta causa cuida o Senhor. Mas nós temos que nos pôr de joelho diante de Deus pela causa do Evangelho. Não desvie o seu foco, sua atenção. Não pegue uma bifurcação. Siga em frente, pregando o Evangelho. Siga em frente, de joelho, por esta causa, a causa do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.